Agora escute isso. Eu tenho boas notícias para te dar. Romanos 10, versículo 4, por favor. Leia em voz alta. Mas leia do início de novo. De novo. Não, para nunca mais você esquecer. Vai lá. Então olha para mim. É errado você dizer, não estamos mais debaixo da lei. Eu ouço pregadores dizer isso. Está errado. Você não pode dizer, não estamos mais debaixo da lei. Nós nunca estivemos. Como não, pastor? Deus nunca pôs você, não judeu, debaixo da lei. Você nasceu depois da cruz. A lei chegou até a cruz, você veio depois dela. Você já nasceu no Espírito. Você já nasceu na graça. Quando você estava no mundo, você estava morto. Quando você veio para Jesus, você já veio na graça, sem nenhuma lei. Você já veio na graça, na lei do Espírito. Quando você nasceu, o fruto do Espírito, a lei do Espírito já começou a ser produzida em você. Na graça, não é os 10 mandamentos que te faz moral, é o fruto do Espírito. Eu acho que você já está entendendo. Quem já está entendendo, diga amém. Eu vou te dar um texto revelador. Quando eu li esse texto, eu estava no hotel e eu gosto de orar assim, lendo a Bíblia e andando. E quando eu oro no Espírito e leio, a letra fica gigante, pau, bate na minha cabeça. Eu chamo isso de revelação. Eu estava pregando numa igreja, o pastor disse, como que você encontra isso na Bíblia? Eu falei, orando. Você leu, passou, não viu. Mas quando você recebe no Espírito, vem a revelação. Eu estava lendo esse texto, a hora que eu falei, uau! Joguei a Bíblia na cama e falei, uau! 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 Veja esse texto, Gálatas 3:8. Eu quero que você vibre com isso. Se você não vibrar, eu vou embora. Gálatas 3:8, você vai ler o texto mais empolgante da Bíblia. E aqui eu provo para você que Deus nunca deu a lei para a noiva, para a igreja. A igreja nunca viveu na lei. A igreja nunca esteve sujeita à lei. O plano original de Deus nunca foi lei para não judeu. Leia o texto em voz alta. Ora, a Escritura prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios. Vamos repetir de novo do início? Ora, a Escritura prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios. Calma. Esse texto está falando de Abraão, 430 anos antes da lei, e diz assim: Deus queria que todos vivessem pela fé. A graça sempre foi o plano original de Deus. Meu Deus! A lei do Espírito, tem gente que pensa que o Espírito Santo só veio no Pentecoste. O que fez Abraão crer em Deus? O que fez o Espírito da fé? Quem é o Espírito da fé? O que fez Jó vencer? O que trouxe o temor para José? Foi o Espírito Santo. Aonde tem lei, anula o Espírito Santo. Já percebeu que igrejas que vivem na lei não creem em dons, não creem no Espírito Santo, não creem em nada? Eles são metódicos. É a lei, é a inflexibilidade da lei, é a letra. Ela mata. Agora, olha a revelação. Ora, a Escritura prevendo que Deus iria salvar os não-judeus pela fé. Leia o resto. Pregou previamente o Evangelho para quem? Ah, não. Agora deixa eu te contar um negócio. Deus desceu na terra, sentou, falou, Abraão, senta aqui. Você está lendo comigo? Abraão, senta. E eu vou pregar para você. Ah, não, eu estou com inveja. Gente, pense, Deus evangelizou Abraão. Diz aqui,
pregou o evangelho para Abraão. Quem pregou para Abraão? Deus. E o que Deus pregou para Abraão? As boas novas, ou o evangelho. Agora, o que é o evangelho? Para você entender o que Deus pregou para Abraão, que aí agora você vai compreender algo muito profundo, e você vai vibrar, você vai se alegrar, você fala, meu Deus, o poder do evangelho. Deus desceu e falou assim, Abraão, eu quero pregar para você. Quem está aprendendo? Agora nós já estamos virando a coxa do outro lado. Quem está entendendo aí? Preste atenção em Romanos capítulo 1, nos versos 16 e 17. Para você entender o que Deus pregou para Abraão. Paulo começa assim dizendo, porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele faz, pratica, nele crê. Qual é a lei da graça? A fé. Na lei você tem que cumprir a lei, na graça você tem que crer em Jesus. A salvação vem pela fé, apenas fé. Não é graça e mais isso, não, é só graça. Não é graça e mais não corte o cabelo. Não é graça e mais tenha, não, é só graça. Não é graça e mais alguma coisa, é só graça. Nós temos que parar de trazer morte. Porque se você misturar a lei com graça, você anula a graça e não a lei. Paulo diz, se trouxer a lei, anulamos a graça. Não dá para misturar? Que bom se desse. Mas com seu filho, você pode misturar. Ora você tem que dar juízo, ora você tem que dar disciplina, ora você tem que dar graça. Mas com Deus não. Você tem que viver do favor imerecido. Diga, lei do Espírito e da vida. Diga, eu preciso do Espírito Santo para me fazer viver na graça. Agora, qual é o evangelho que Paulo não se envergonhava? Ele diz, eu não me envergonho do evangelho. Veja que Deus pregou o evangelho para Abraão. Qual foi o evangelho que Paulo não se envergonhava, que Deus pregou? Veja Gálatas 1, versículo 6. Agora você vai vibrar. Deixe-me te dizer, a graça não é uma doutrina. Apesar de nós sistematizá-la, a graça é uma pessoa. O evangelho não é regra ou doutrina. O evangelho é alguém. E você vai ver isso agora. Paulo está dizendo aqui o que é o evangelho. Estou admirado que tão depressa vocês saíram daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Temos a graça e outro evangelho. Se o outro evangelho é a lei, qual é o verdadeiro evangelho? Você leu aí? O da graça. Não tem dois, três, tem um evangelho. Paulo diz, daquele que vos chamou da graça para outro evangelho. Agora, Deus veio e pregou para Abraão. Por que Deus pregou para Abraão? O que Deus pregou para Abraão? Como Deus pregou para Abraão? Diz a Bíblia que Deus pregou o evangelho para Abraão. Eu vou te dizer. Deus sentou na pedra e disse, senta aqui, Abraão, que eu quero falar de Jesus para você. Eu quero falar do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero falar do plano da cruz. E deixe-me te dizer, Abraão, esse Jesus vai constituir um rebanho incontável, um povo santo, um povo puro, e colocarei no coração deles o meu espírito. Abraão, Abraão, eu quero falar do evangelho para você, Abraão. Imagina Deus falando, vem cá, quero bater um papo, quero falar de Jesus para você. Aí os fariseus olharam para Jesus, Abraão. Jesus falou assim, Abraão me viu, ouviu sobre mim e se alegrou. Ele ouviu, e quando ele viu, diz a Bíblia que Abraão ouviu, se alegrou, e viu e se alegrou. Quando Abraão estava prestes a sacrificar Isaac, Deus segurou a mão.
Agora escute isso. Deus segurou a mão e disse: olhe lá, preso entre os arbustos. Ali ele viu Jesus. Aquele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que veio para morrer em nosso lugar, que veio para aniquilar a maldição da lei. Ele cumpriu toda a lei para que todo aquele que cresce nele fosse salvo. Deixe-me te dizer, quando Moisés, lá no deserto, o povo murmurava, as serpentes os picavam, Deus falou assim: Moisés, levanta uma serpente de bronze. Sabe como você lê o Velho Testamento? Tudo no Velho Testamento, diz a Bíblia, que só serve para uma coisa: sombra, espelho. É isso que é o Velho Testamento, espelho. Põe Hebreus capítulo 10, versículo 1. Vou te dizer o que é um espelho. Aqui está um espelho, ali está a realidade. Você olha aqui e vê aquilo. Quando você lê o Velho Testamento, tem que apontar para a graça. Tudo no Velho Testamento é uma enorme pregação de Deus sobre o Evangelho, com cenas reais e atores reais. Agora escute isso. Vamos ler lá? Porque a lei é sombra de bens futuros. Diga comigo: sombra de bens futuros. Então, toda vez que você lê os 10 mandamentos, que você lê lá no Velho Testamento, você tem que encontrar Jesus e o Evangelho. Senão não serve para nada. O Velho Testamento é sombra, sempre foi sombra. A arca representa a glória no céu. O querubim é porque tem querubim no céu. A serpente de bronze que se levantou no deserto, povo picado de serpente, Deus manda levantar a serpente, aí Deus fala: isso é sombra, símbolo. Aconteceu de verdade, mas Deus usa como sombra. Deus pregando Jesus. Quando o anjo da morte desceu no Egito, Deus disse: passa o sangue no umbral da porta. Quem estiver do outro lado do sangue, Deus disse: eu vou passar por cima da casa e ninguém lá dentro morre. Diga comigo: sombra da graça. O problema é que tem gente vivendo na sombra ainda, e nós já estamos na realidade. A graça já veio. Jesus nasceu, morreu, ressuscitou, e através do Espírito Santo está aqui hoje. Nós temos a realidade, nós não precisamos mais viver da sombra. Levanta a serpente, e agora todo povo que olha para a serpente não morre picado da serpente. Agora diz as Escrituras: assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, Jesus será levantado na cruz. Cruz é símbolo de maldição. Jesus se fez pecado. A serpente curou a picada da serpente. O pecado curou o pecado. Veneno de serpente cura veneno de serpente. Deus se fez pecado para levar o nosso pecado. Agora todo aquele que olha para Jesus é salvo. Todo aquele que vem em Jesus, Jesus cumpriu toda a lei. Toda a lei que você nunca pôde cumprir, Ele cumpriu para que você fosse livre daquela maldição. Dá um glória a Deus, meu irmão. Dá um glória a Deus. Mas glorifica mais forte. Eu vou concluir agora. E quando nós entendemos isso, quando nós compreendemos isso, muda o nosso jeito de crer. Você não deve mais nada para Deus. Jesus pagou a sua dívida. Nós temos essa cultura. Uma jovem foi na nossa conferência chorando muito. Disse: pastor, eu quero agradar a Deus, eu tento agradar a Deus, eu só quero que a expectativa que Deus tem em mim seja suprida. Eu olhei para a cara dela e eu falei: impossível. Falei: como, pastor? Porque Deus tem 0 de expectativa em você. Como assim, pastor? Toda ela foi suprida em Cristo. Jesus supriu toda a expectativa que Ele tinha em você e Deus ficou satisfeito. Abre Isaías capítulo 53.
por favor, a partir do versículo 6. Irmã do teclado, vem aqui para parecer que está terminando. Vamos ler a partir do versículo 6, preste atenção. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava do seu próprio caminho. Olha para mim, Deus nunca se desviou, Deus nunca quebrou aliança, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Deus nunca te odiou. Escute, Deus nunca deixou de ser pai, você que deixou de ser filho. Sabe, a maior raiva do diabo é que ele não quer que você creia certo sobre Deus. Satanás não quer que você creia quem Deus é. Quem quer ter essa revelação? Vamos continuar o texto. Versículo 7. Não, pode deixar no 6 mesmo. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Veja, a lei traz o seu pecado à memória, a graça traz Cristo à sua memória. Toda vez que você lembrar do pecado de alguém, pense em você. Toda vez que você lembrar do seu pecado, pense em Jesus. Próximo verso. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. É ovelha. Como um cordeiro que é levado ao matador, e como ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Quem feriu Jesus foi o próprio Pai. A Bíblia diz que ele foi ferido, vamos ver, próximo verso. Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado. E quem dentre os da sua geração considerou que ele fora cortado da terra dos viventes? Ele morreu, ferido por causa da transgressão do seu povo. Olha o próximo verso. E deram-lhe a sepultura com os ímpios. Nem sepultura ele teve. E com os ricos na morte. Você lembra que ele recebeu um túmulo emprestado de um rico? Embora nunca tivesse cometido pecado, nem houvesse engano na sua boca. A graça é maravilhosa. Eu falo da graça, é quase impossível não me emocionar. Eu quero que você conheça Deus de verdade. Se você crê errado sobre Deus, isso muda tudo. O jeito que você crê sobre Deus, você prega sobre Deus, você canta sobre Deus, você educa as pessoas desse jeito. Mas deixe-me te falar quem Deus é. Isso é pelo Espírito. Próximo verso. Todavia foi da vontade do Senhor esmagá-lo. Quem esmagou o filho? Foi os romanos? Foi o próprio Pai que moeu ele. E fazendo-o enfermar, sabe, o seu pecado entrou no corpo dele e ele ficou doente. Quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, é a igreja. Prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Agora preste atenção nesses próximos versos, porque ele te faz chorar. Próximo verso. Todo mundo pega esse texto e usa para nós. Ele verá o fruto do seu trabalho e se alegrará. Ei, você vai ver de quem que está falando. O pai verá o fruto do trabalho do filho e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo, Jesus, justificará muitos, e a iniquidades deles levará sobre si. Ei, toda vez que o diabo vier lhe acusar, lembre-se desse texto, grava ele, 53:11 de Isaías. O Pai está satisfeito
com a obra de Jesus por você na cruz, Ele não tem mais nada contra você. Ele se satisfez. Quando você crê certo, você vive o estilo de vida certo, você canta certo, as canções fazem sentido. Tem gente que pensa, teve um pastor que me disse, olha, a minha igreja por acidente chama Preciosa Graça. Mas deixe-me te dizer, olha pastor, eu não gosto dessas igrejas que pregam a graça, o Espírito Santo. Não tem como pregar a graça sem Espírito Santo sem fé e sem dons. É tudo o mesmo efeito. Tem conferência do Espírito Santo que eu falo só sobre dons, tem conferência do Espírito Santo que eu falo só sobre a graça. É o Espírito da fé. O Espírito Santo é o Espírito da graça. Ele produz toda a graça. Ele que gera a moral agora no seu coração. É pelo Espírito. Diga amém. Então presta atenção. Essas igrejas que pregam a graça são permissivas. O povo agora diz, estou na graça, posso fazer o que eu quiser que eu estou na graça. Sabe, eu pus um negócio na internet essa semana, eu dei muita risada, porque o povo ama fazer, eles fazem uma péssima interpretação de texto, mas comentam antes. Você põe uma coisa lá, pus lá o evento, está lá escrito o dia, horário, o cara fala, onde é? Que hora? Quando? Está lá. Aí eu coloquei assim, ó, no meu Facebook, olha, gente, em Curitiba essa semana tem um showzaço do Guns N' Roses e do Bon Jovi. O povo falou, o pastor caiu da fé. Eles não leram a parte de baixo. Falei, showzaço do Guns e do Bon Jovi. Aí eu escrevi embaixo, os que são da lei creem assim, eu não vou, senão eu vou pecar, vou para o inferno. O cara realmente é assim. Você lembra do filme do Daniel San? Põe o casaco, tira o casaco, está salvo, agora não está salvo. Põe a salvação, tira a salvação. É claro, irmão, se você ficar brincando com a sua fé, você vai para o inferno, isso é óbvio. Mas é assim. Então a cruz de Cristo é essa brincadeira. Pecou, mentiu, risca o nome. Agora escreve de novo. Meu Deus, o cara está brincando, isso é uma piada, o evangelho. A Bíblia diz que o Pai se satisfez com a obra de Cristo. Eu não acredito que um crente que tem o Espírito Santo trabalhando nele vai falar, agora eu estou na graça e vou pecar. Eu não acredito nisso. E eu vou te dizer por que eu não acredito. Eu coloquei embaixo no texto, os que pensam que estão na graça, dizem assim, eu vou, não é pecado, nada a ver. Eles pensam que estão na graça. Os que estão na graça, dizem assim, eu poderia até ir, mas não me atrai mais, não me convém. A lei da graça é a mais simples da Bíblia. Paulo falou e ninguém se atenta. Eu posso fazer qualquer coisa, mas não me convém. Cara, não me atrai. Deixe-me te contar uma história interessante. Você já ouviu a história das sereias? Eu sei que não está na Bíblia, mas a mitologia ensina que as sereias, elas atraem os barqueiros pelo canto. E quando eles ouvem os cantos da sereia, eles esquecem da família, esquecem de tudo e são atraídos, engolidos. Aí então um deus grego viu que os pescadores estavam sendo atraídos pelas sereias. Toda vez que a sereia cantava para atraí-los, ele cantava uma outra música, mais linda. Aí aqueles que estavam sendo atraídos pela sereia, ouviam a música e voltavam. Sabe por que o pecado te atrai? Porque você não ouviu a música da graça ainda. A hora que você entender a maravilha de Cristo, você vai cantar Amazing Grace, how sweet the song that saved a wretch like me. Você vai entender a maravilhosa graça e você vai dizer, show de Guns, de Bon Jovi,
Cara, eu já até gostei disso. Você nem cita o nome pecado. Mas hoje isso não tem graça mais para mim. Você literalmente disse a palavra certa. Não tem mais graça. Sabe como você sabe se você está na lei ou na graça? Quem está na lei é o pecado dele, é ele. Ele foca nele. Quem está na graça foca em Cristo. Quem está na lei, ele foca em como ele tem que amar, como ele tem que fazer, como ele tem que fazer para Deus. Quem está na graça, ele fala: como eu sou amado por Deus, como Deus me ama, como Jesus fez algo por mim. Ele foca em Cristo. A lei põe você no centro, a graça põe Jesus no centro. Agora eu vou trazer para você, no final da mensagem, estou terminando, irmão. Nunca acredito no pregador quando ele diz que está terminando. Eu acho que você já está experiente. Mas escute, não é a graça que faz as pessoas pecarem. Eu vou te trazer a maior revelação. Por que que os crentes estão pecando pensando que estão na graça? Romanos capítulo 6, versículo 14. Eu te prometo que esses 3 textos são os últimos. E nós vamos dar uma charaladinha no Jeová, assim, aquela cheiradinha assim no Jesus. Aquele apertão nessa graça maravilhosa. Leia em voz alta. Pois o pecado domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você viu que graça é pecar menos. As pessoas estão pecando e pondo na conta da graça, ao passo que elas ainda estão. É uma falsa liberdade, mentirosa. Se o pecado domina você, esse é o maior símbolo que você ainda está debaixo da lei. Só que na graça não é você que tenta abandonar o pecado. Não é você que tenta sair do Egito. Quando você descansa na obra de Cristo, sem julgo, sem condenação. A mulher quebrou o vaso de alabastro aos pés de Jesus e começou a chorar. O fariseu, que só atrai fariseu e repele pecador, disse assim: se esse homem fosse profeta, saberia como essa mulher é pecadora. Jesus sondou o coração do fariseu. Jesus repelia religioso e atraía pecador. O evangelho que você tem, como que ele está fazendo? Sabe, eu consigo assistir na internet pregadores da graça e da lei. É só ver que tipo de gente que eles atraem. É fácil, não é difícil. Você agora vai saber também. É ou não é? Jesus contou uma historinha para Simão. Falou: Simão, imagina que um credor tem 2 devedores. Um deve 100 mil e o outro 500. Nenhum tem condição de pagar. E ele perdoa os 2. Quem mais vai amar o credor? Simão disse: suponho que seja o que mais foi perdoado. Jesus disse: dissestes bem, quem muito é perdoado, muito ama. A grande arma da graça é o camarada saber quanto ele é amado, quanto ele é perdoado. E agora, quando ele tem plena convicção que Deus o ama, que Deus não é contra ele, que Deus é por ele, ele começa a amar a Deus de todo o seu coração. Esse é o ministério do Espírito. A maior obra do Espírito é fazer você saber que Deus é seu Pai. Gálatas 4:6. Porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, o qual vos faz dizer: Papai. Deus quer que você o veja como um Pai. Mas eu vou pregar isso amanhã. 1 Coríntios 15, versículo 56, o que produz pecado em você. E essa eu quero que você leia com voz alta. Eu quero que esses textos você guarde. Você vai usar eles. Leia em voz alta esse texto. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a graça. Ei, então é a graça que está fazendo o povo pecar? É o quê? Irmão, uma igreja onde a graça superabunda é uma igreja que anda em santidade, porque esse povo se sente muito amado, então agora eles são livres para amar. Sabe, eu vim aqui para te dizer que você é exageradamente favorecido
e amado. Agradou o pai moer o filho por sua causa. Diga 3 vezes: eu sou amado, eu sou favorecido, eu sou amado, eu sou favorecido. Diz isso mais alto. Fica em pé. Sabe, quando você crê certo, você canta certo. Olha, você vai pregar essa canção e cantar essa pregação. Preste atenção. Teu sangue leva-me além de todas as alturas, onde ouço a sua voz. O sangue fala de pela minha vida. Agora, do que a cruz fala? O sangue fala da justiça. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós. Pessoal do louvor, onde eu posso me achegar somente pelos. Eu quero que você cante o mais alto que você puder agora. Que nos lava. Grite, levanta as mãos. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Deus manda dizer algo a você. Ele manda te dizer que Ele alegra exageradamente com o que tem no seu coração. Ele manda eu te dizer o que Ele disse para Moisés dizer ao povo de Israel. Diga para ela que eu sou um pai, que ela me alegra. Eu sei que todos são amados, mas Deus tem algo especial com você. Receba isso. Receba. Deus ama o ministério de vocês. Deus ama. Que nos lava, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Grite pro diabo ouvir. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Levante as suas mãos e grite agora que você é livre. Bem alto. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu quero terminar essa reunião hoje, porque o que você vai ouvir amanhã, se a mensagem de hoje é radical, a de amanhã transcende esse nome. Seja honesto. Muitos de vocês até hoje pensavam que a graça é o poder que te dá para cumprir a lei. Não. Todo mundo pensa isso. A graça aboliu a lei. Nós vivemos hoje a lei do Espírito
e da vida. Jesus falou, o negócio agora hoje, irmão, é amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a ti mesmo. E as leis de Moisés? Você nunca teve essa aliança. A sua aliança é da cruz. Você é justificado pela fé. A sua parte na aliança é crer em Jesus e receber o Espírito Santo. Irmãos, eu tenho uma palavra profética aqui. Eu tenho até medo quando o Espírito Santo fala. Esses 3 dias vai ser um marco na história dessa igreja. Agora escute o que eu vou dizer. Deus vai acrescentar nessa igreja, no prazo de 2 anos, o que Ele acrescentou em 15. Lembrem-se disso. Deus está preparando vocês para um grande avivamento. Eu estava aqui ministrando e o Espírito Santo me mostrou o coração dos seus pastores. O coração dessa pastora. Ele me disse, fala para ela, como eu disse para Moisés, falar para Israel, eu amo o coração deles. Sabe, Deus dá testemunho da gente. Ele deu testemunho de Jó. Sabe, sempre quando eu imagino o amor de Deus, olha para mim. Eu tenho tanta coisa para dizer que eu vou deixar para amanhã. As notícias são excelentes. As notícias são excelentes. Mas eu não posso terminar sem fazer 2 coisas. Primeiro, pastor, esse Jesus eu quero. Esse Deus eu quero. Eu sempre me perguntei por que Deus é... Não. A lei é inflexível. Deus é amoroso. Por mais que o governo seja bom, se as leis não forem, o governo vai parecer mal. Você percebe o que eu estou dizendo? Num país onde não cumpre a lei, não tem governo bom. Num país onde a lei é ruim, não existe governo bom. A lei fez Deus parecer mal, mas Deus é bondoso. Deus é amoroso. Você sente o amor de Deus aí agora? Sabe, Deus não tem nada contra você. Ele está satisfeito com a obra de Cristo. Pelo amor de Deus, entenda isso. Deus é apaixonado por você. Agora veja como um ateu fala de Deus. E veja como alguns pregadores falam. Até parece que estão falando a mesma coisa. O ateu diz que Deus é mau. Tem pregadores que também falam isso. Parece que estão falando a mesma coisa. Hollywood fala que Deus é bom ou é mau? É mau. Os ateus falam que Deus é bom ou é mau? Quando um pregador prega um Deus assim, ele está se parecendo com quem? Quem aqui nessa noite quer entregar a sua alma e a sua vida a Jesus? Eu quero Jesus na minha vida. Aonde você está, levanta a mão que eu quero orar por você. Quem quer entregar a sua vida a Jesus, levanta a mão bem alto que eu quero orar. Todos que levantaram as mãos, vem aqui para eu orar. Vem aqui, venha, saiam do lugar, todos. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Todos que querem Jesus, venham. Tua presença, eu provei e vi. Cante comigo. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Em tua presença você vai cantar bem alto. Santo Espírito, és bem-vindo. Grite bem alto, bem alto. Santo Espírito, és bem-vindo
Olha, segundo apelo, tem pessoas que se afastaram da igreja, porque ensinaram para ela que Deus é ruim. E não há pessoa que tenha mais julgo e condenação do que aquele que está afastado. Querido, Deus não tem os seus braços encurvados e nem o ouvido fechado a você. Deus sempre esteve com as mãos estendidas. Todos que querem voltar para Jesus, vem aqui à frente agora. Sabe, isso que você está vendo é o Espírito da graça. Esse é o verdadeiro arrependimento. Antigamente eu pregava e as pessoas gemiam de tanto temor e medo. Hoje eu prego a graça, elas gemem de tanto amor e arrependem de seus pecados. Todos que querem voltar para Jesus, vem aqui à frente. Venha, você é amado, é favorecido. Você que está aqui à frente, põe a mão no seu coração. Diga comigo: Senhor Jesus, entre em meu coração, faça morada na minha vida, perdoe os meus pecados. Eu te recebo como único e suficiente Salvador da minha vida. Senhor Jesus, me perdoa. Amém. Que coisa linda. Olha, eu quero fazer um pedido a você. Nós queremos pegar o seu nome, nós queremos acompanhar você. Em 2 minutos você volta aqui para o ambiente, mas eu queria que você acompanhasse esse pessoal e nós vamos cantar 2 minutos e você já volta. E nós vamos terminar isso aqui com Deus fazendo milagres na vida das pessoas. Pode acompanhá-los ali, por favor. Leve todos, não volte ninguém para o lugar. Acompanhe ali. Não há nada igual. Olha quantas vidas. Não há nada. Aplauda o Senhor. A que se comparar. Esperança viva em tua presença. Levanta as mãos e cante com muito amor essa obra do Espírito Santo. Eu provei e vi. Eu provei e vi o mais doce amor Que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Você é amado, você é favorecido. Em tua presença. Agora cante bem alto, Santo Espírito. Forte. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Levante as suas mãos. Se você ora na língua dos anjos, ore. O Espírito da graça é o Espírito da liberdade no Espírito. Quem já pisou no santo em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, Clamar pela glória, a glória de Deus. receba o toque do Espírito Santo agora. Quem já pisou? Quem já
do Abba Pai. Ele é o Espírito do amor de Deus. Glória de Deus. Quem já pisou? Cante mais alto. Quem já pisou? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, chama pela glória, a glória de Deus. Levanta as mãos e você vai cantar glória, glória, glória. Cante. Glória. Hoje nós não temos uma sombra da glória. Hoje nós temos a realidade da glória. E essa realidade é o Espírito Santo, o Espírito do amor de Deus. Glória. Agora cante santo, 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 santo. Toque no Espírito Santo. Nós tocamos no Espírito Santo com a nossa adoração. Santo. Adore Ele com línguas e com palavras. A câncer que está saindo agora. A enfermidades que está saindo agora. Sororco, troco, sarabaca. Toribambaco, dereke, sodecata, na manana. Suriquieta, la mandoro, soroconana. Sorequele, becanda, la massoreca. Chorocorobec, serecanda, la. Há pessoas sendo ativadas profeticamente aqui agora. Está havendo uma ativação sobre você agora. Começa a ser cheio, começa a ser cheio, começa a ser cheio desse poder, desse Espírito. Cheio! Vai sendo curado agora. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo vem, você recebe uma explosão do amor de Deus. O amor de Deus é derramado em seu coração pelo Espírito Santo. Glória!
Você consegue entender algo? A Bíblia diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. É quando o Espírito Santo vem que você sente a grande manifestação da graça. Sinta-se amado agora. Sinta-se favorecido agora. Não deixe nunca mais que alguém diga diferente. Tem gente aqui que não teve bom referencial de pai. O Espírito Santo está derramando o amor do Pai no seu coração. Eu aqui de cima vejo a obra que Ele está fazendo. Você talvez não, mas aqui de cima a gente vê. Você sabe, essa liberdade que nós sentimos é a liberdade da graça. Quando a Bíblia diz onde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. Ela está falando, aí há a liberdade da graça e não há a prisão da lei. Olha para mim. Vamos dar um forte aplauso ao Senhor. Aleluia.